Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa de reflexões sobre o Evangelho. Aproximamo-nos da Páscoa e os próprios textos da liturgia vão-nos aproximando do cenário, do lugar onde o mistério da Páscoa acontece. Jesus andou por vários lugares, na Galileia, na Samaria, na Judeia, anunciando o Evangelho, realizando os sinais do Reino de Deus, mas todo este caminho de vida pública, de palavras, de gestos, de sinais, são como que um caminho a levar-nos para Jerusalém. É em Jerusalém que o coração da sua mensagem e o seu acontecimento central vai revelar o projeto de salvação que Deus tem para toda a humanidade. Trata-se de fazer renascer a humanidade segundo o Espírito de Jesus Cristo. No domingo passado, nós estaremos recordados que o Evangelho falava já desta necessidade de renascer. Jesus falava com Nicodemos e dizia-lhe isto mesmo: quem não renascer, quem não voltar a nascer, não pode tomar parte comigo no reino. Trata-se disto, de nos fazer renascer a humanidade decaída pelo pecado, acorrentada pelo espírito do mal e que só um grande acontecimento de salvação nos poderia fazer restituir à graça. É esse acontecimento central na vida dos cristãos que Jesus celebra com a sua morte e a sua ressurreição. A nossa fé está inundada, diria, de realidades tão belas, de conteúdos maravilhosos. Celebramos o Natal, celebramos os Santos, celebramos grandes festividades ao longo do ano, mas o coração da nossa fé é a Páscoa de Jesus Cristo. Isto tem que estar particularmente bem presente na nossa vida, porque é a partir da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus que tudo ganha sentido e que a nossa fé ganha consistência. Por isso mesmo Jesus vai para Jerusalém. É muito interessante ver o contexto em que Jesus vai para Jerusalém. Já vimos Jesus em Jerusalém noutras ocasiões, mas desta vez no Evangelho de João é a sua ida derradeira. Jesus vai para Jerusalém porque foi, digamos assim, provocado pela morte do seu amigo Lázaro. Jesus andava na Galileia e um emissário foi-lhe dizer que o seu amigo Lázaro tinha morrido. Jesus ainda se demorou por lá uns dias, refere o Evangelho de João. Demorou-se por lá uns dias e, a dada altura, diz: vamos para Jerusalém. O meu amigo Lázaro morreu. Vou lá despertá-lo. Este acontecimento, de algum modo, o que provoca Jesus a ir a Jerusalém é este milagre da ressurreição de Lázaro. De algum modo é a ressurreição de Lázaro que provoca a ida de Jesus para Jerusalém. Jesus vai para ressuscitar Lázaro, mas vai, de algum modo, para que este gesto fosse como que uma profecia do que estava a acontecer ou para acontecer. Jesus vai e sabemos o que acontece em torno da ressurreição de Lázaro. Betânia, onde era a casa de Lázaro, de Maria e de Marta, é muito perto já de Jerusalém. E era por ocasião da Páscoa. E Jesus sobe para Jerusalém. E estamos recordados de como ele é acolhido em festa, em júbilo, em triunfo. Jesus entra em Jerusalém, digamos, com aquela auréola, daquela fama que ele tinha por toda a gente que o considerava um grande profeta. E ao saber que Jesus vinha celebrar a Páscoa a Jerusalém, toda aquela multidão acorre para o receber em festa. É neste contexto. Jerusalém estava cheia de gente, fervilhava de gente vinda de todos os lados. Eram muitos os peregrinos que vinham de longe e refere o Evangelho de João que, a dada altura, uns gregos que conheciam Jesus, certamente pela fama que ele já tinha até nas colónias da Grécia, uns gregos quiseram ver Jesus e por isso foram falar com Filipe. Filipe foi falar com André, os dois foram falar com Jesus para dizer: Jesus, há aqui uns imigrantes gregos que querem falar contigo, querem te conhecer. Jesus aproveita aquele momento para um grande anúncio,
o anúncio da sua Páscoa. Vamos ouvir, escutar o Evangelho do próximo domingo para vermos o que é que acontece em torno desta provocação destes gregos que querem conhecer Jesus no contexto desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos escutar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa foram ter com Filipe de Betsaída da Galileia e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de fazer? Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir. Foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Jerusalém, como dissemos, fervilhava de vida. A celebração da Páscoa para os judeus era a grande festa do ano. Transformava-se, digamos assim, num lugar onde a saudade de vir à terra, a expressão religiosa, a celebração da Páscoa, os holocaustos, tudo isto era, digamos assim, uma fonte de vida intensa em Jerusalém. Quando Jesus se apercebe do que está a acontecer, porque toda esta agitação não esconde aquilo que Jesus pressente, que é os mais importantes do povo, os principais do povo, queriam a sua morte. A ressurreição de Lázaro tinha provocado dois tipos de atitudes. Uma, muitos acreditaram em Jesus, porque ele tinha ressuscitado Lázaro, que era digamos assim, um sinal mais que evidente de que só podia ser o Filho de Deus. Mas outros, os principais do povo, os fariseus, digamos aqui, a estrutura ligada ao templo, nomeadamente Caifás, decidem matar Jesus. E Jesus apercebe-se bem do que estavam a maquinar contra ele. Para além de todo aquele entusiasmo popular, Jesus apercebia-se bem do que estava para acontecer. E por isso mesmo, quando lhe vêm trazer à sua presença estes gregos que o queriam conhecer, Jesus não se entusiasma grandemente e diz que chegou a hora do Filho ser glorificado. João trata a paixão de Jesus, a Páscoa de Jesus, com este termo, a hora de Jesus. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. É interessante como Jesus utiliza este paradoxo. É a hora de glorificação, portanto, a hora da glória, a hora de ser, digamos assim, aplaudido, glorificado. Esta é a nossa concepção de glorificação, de ser, digamos assim, louvado diante de todos. Mas para Jesus, ser glorificado significava dar a vida, morrer. E por isso mesmo recorre a esta comparação tão sugestiva do grão de trigo
que quando é lançada à terra, ao morrer, gera vida nova, gera fruto. A sua vida também tinha que passar por aquilo que esta comparação simboliza. Isto é, a sua morte deveria significar a surgente de uma nova vida, de muito fruto a favor do seu povo. E, de facto, a morte de Jesus é envolvida neste pequeno discurso que Jesus faz na leitura que escutamos. É um discurso denso, intenso, eu diria cheio de dramatismo, de sentimentos profundos e graves. Jesus tem consciência daquilo que lhe está para acontecer. Várias vezes ao longo do seu ministério, Jesus anunciou este momento. Os discípulos não acreditavam, ou melhor, não percebiam. Estamos recordados quando Pedro até mandou Jesus calar, que não podia dizer aquelas coisas, não ficava bem. Mas agora chegou a hora disto não ser uma profecia, de ser um acontecimento, o acontecimento da salvação. Por isso Jesus não esconde aos discípulos o que é que está em questão, que é precisamente o dar a vida. E por isso mesmo diz que quem o quer seguir não pode ficar preso às coisas desta vida, tem que as oferecer, tem que as dar, porque só dando e oferecendo a vida pode ganhar um significado novo. Porque Jesus vem para dar a vida, mas para dar a vida, aquela vida que é o projeto de Deus sobre cada um de nós, a vida glorificada junto do Pai. E por isso a vida que Jesus vem trazer é a nossa vida salva, é a salvação que Ele, ao longo dos séculos, prometido ao povo, mas que Ele agora vem trazer como sinal de graça, como sinal de vitória sobre o mal. Por isso Jesus anuncia a vitória sobre o mal. O príncipe do mundo será lançado fora para que brote com esplendor a graça de Deus. É muito interessante que neste contexto, neste discurso de Jesus, a dada altura, surge aqui uma voz diferente. Uma voz diferente, mas que nos é conhecida já. Uma voz do alto, a voz do Pai, que vem confirmar aquilo que Jesus começou por dizer. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Esta voz do alto, esta voz do Pai vem dizer: já o glorifiquei e voltarei a glorificá-lo. É uma voz que nós já conhecemos. Já conhecemos no momento do batismo de Jesus, nessa teofania do seu batismo, na manifestação de Deus, quando ele vai a subir das águas do Jordão, ouve-se a voz do Pai: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. A mesma voz que se ouve no cimo do Monte Tabor, na transfiguração, em que ouve-se também a voz do Pai, que se associa àquele momento e se faz ouvir: este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu enlevo, escutai-o. Esta mesma voz vem agora como que a voz do Pai associar-se àquilo que está para acontecer. A hora da glorificação do Filho é também a hora do Pai se manifestar e se envolver com tudo aquilo que vai acontecer. A Páscoa de Jesus não é só um gesto, é o Filho que morre, que dá a vida, mas o Pai aparece-nos intimamente associado a este momento, o momento da glorificação do Filho. Por isso a Páscoa é uma obra do Filho, mas na comunhão com o Pai e na expressão do Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo que Jesus nos dará. Então é todo este contexto que está, digamos assim, concentrado neste discurso de Jesus. E por isso Jesus, de algum modo, coroa com profecia este texto tão denso e tão marcante. Vai nos dizer: o Filho do Homem, quando for elevado da terra, atrairá todos a si. E por isso mesmo, esta, digamos assim, esta profecia, diríamos assim, e que vem fechar, vem coroar o texto do Evangelho do próximo domingo, é, digamos assim, um anúncio que nos deve fazer pensar. Isto é, aplicando agora este texto à nossa vida. Para onde é que nós olhamos? Para onde é que deixamos que o nosso olhar se dirija no meio da nossa história, no meio das nossas dores, no meio das nossas inquietações, da nossa história concreta, do caminho que vamos realizando, muitas vezes com altos e baixos, luzes e sombras, sobretudo no nosso Calvário,
para onde é que nós olhamos? Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus indicava de que morte iria sofrer. Pregado na cruz, Jesus suspenso. Na cruz está suspenso entre a terra e o céu. Jesus é como que a ponte entre Deus e o homem, entre o céu e a terra, entre a Trindade e a humanidade. Jesus vem realizar, vem unir aquilo que parecia desagregado, desintegrado, como o fruto do nosso pecado. O nosso pecado criou ruptura entre o homem, na comunhão entre o homem e Deus, criou ruptura neste projeto de salvação que desde sempre Deus teve no seu coração a propósito do homem. É agora, nesta hora, que o céu se une à terra, o homem a Deus, o Criador à criatura, a Trindade à humanidade. Por isso mesmo, o momento marcante da Páscoa é este momento de elevação de Jesus que estabelece a comunhão entre a terra e o céu. A morte de Jesus há de significar tudo isto. E por isso devemos nos perguntar de que forma celebramos a Páscoa. Para nós celebrar a Páscoa significa o quê? Será a Páscoa do Senhor? Será a Páscoa de Jesus? Ou preferimos ficar unicamente reduzidos, deixem-me dizer a palavra reduzidos, à Páscoa das nossas tradições? A Páscoa da família que se revê, e que belo que é a família reencontrar-se, o convívio na família, que bom que é que aconteça por esta ocasião também da Páscoa. As tradições gastronómicas, as coisas boas que por esta altura também se faz, os folares, a troca de prendas, sei lá, que bom que é que isto aconteça, porque exprime a nossa amizade, a nossa fraternidade, a nossa proximidade, a nossa alegria de estarmos juntos. Tudo isso é fantástico. Mas será que ficamos unicamente nessa expressão das tradições da Páscoa? Ou essas tradições ajudam-nos a olhar para Jesus, que se ergue diante de nós como um Senhor da nossa vida, como aquele que vem para nos salvar, como aquele que vem para nos dar uma vida nova. E isto é tão urgente na história da humanidade. A humanidade hoje vive um momento inquietante. A humanidade hoje vive de maneira sôfrega, eu diria, projetos de morte. A humanidade hoje une-se, até nas suas leis, na sua estrutura social, une-se para matar a vida no seio materno. Une-se para matar a vida no termo quando a vida é mais débil. Une-se para apressar o termo da vida humana. Os projetos vão-se sucedendo e a verdade é que, como que não descansamos enquanto não marcamos a vida toda com sinais de morte. Este não é o caminho de Jesus. Este não é o caminho da vida. Jesus veio para dar uma vida nova, uma vida que passa pela morte, mas faz-nos reencontrar a vida. Então é no meio dos nossos baixios, dos nossos abismos, das nossas inquietações, dos problemas que temos, que diante de nós se ergue a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o mais que se ergue na nossa vida. Fomos assinalados com esta cruz no dia do nosso batismo, onde o sacerdote nos assinalou na fronte, como que para dizer, por este sinal vencerás. E a cruz de Jesus há de então marcar todos os momentos da nossa vida. É verdade que há problemas sociais, mas então resolvam-se os problemas sociais. Não recorramos à morte de inocentes, para resolver problemas sociais. É evidente que há situações difíceis de resolver no mundo da saúde, mas então não recorramos aos processos da morte para resolver aquilo que não somos capazes de resolver. Vamos ter a coragem de enfrentar a nossa história como ela exige que a enfrentemos, resolvendo os problemas sociais, humanos, de acompanhamento, etc., para que a vida seja mais digna e havemos de beber em Cristo, nesta morte que significa vida, nesta passagem do abismo à ressurreição,
para que possamos também nós inspirar-nos na construção de uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais renascida. Este é o projeto de Deus. O projeto de Deus é do reencontro com a vida. Não são caminhos da morte, não são processos da morte. O projeto de Deus é a dignificação do homem na sua verdade, na sua história, na sua vida. Essa é a grande mensagem que Jesus nos vem trazer com a Páscoa. Por isso mesmo, Jesus fala desta vida nova. Falava já no domingo passado da necessidade de renascer. E hoje, ao anunciar a sua morte, ao profetizar que diante de nós se há de erguer este grande sinal, o sinal da ponte, o sinal que é um canal de passagem, de comunhão entre Deus e os homens. Havemos de o abraçar para que a vida nossa se transfigure e se reencontre com o sentido maior e pleno da nossa própria vida. Por isso, caros irmãos, vamos celebrar esta Páscoa, a Páscoa de Jesus Cristo. Não a Páscoa que pressupõe um rendermo-nos perante as dificuldades de construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Pelo contrário, havemos de encontrar na Páscoa de Jesus a inspiração necessária, a força necessária para construirmos uma sociedade segundo o projeto de Jesus Cristo, segundo o projeto do Reino de Deus para a história da humanidade. É celebrando a Páscoa, é passando da morte à vida que conseguiremos juntos, dando as mãos, olhando na direção certa, haveremos de ser capazes de construir esta sociedade segundo o sonho de Deus. Eu gosto de pensar assim Deus como alguém que sonha o meu bem, sonha o meu renascimento, sonha o reencontro da humanidade com o projeto de Deus, com o desígnio de Deus para com essa humanidade. Vamos viver esta Páscoa. Não vamos contentar-nos unicamente com as tradições. São belas, são maravilhosas, devemos incentivá-las. Mas seria muito pouco se ficássemos aí. Jesus quer mais, quer nos dar mais e por isso vamos acolher a vida nova que Ele tem para nos dar. Permaneçamos unidos neste propósito e aproximemo-nos com entusiasmo crescente para a Páscoa de Jesus Cristo. Os domingos vão passando, o próximo já é o 5º domingo. Não nos distraiamos, porque o tempo que estamos a viver é um tempo oportuno para nos reencontrarmos com o projeto de Jesus Cristo a nosso respeito. Uma boa semana para todos, uma boa celebração do domingo e deixemos-nos tocar por aquele Espírito que vai acontecendo e nos vai fazendo aproximar da Páscoa de Jesus Cristo. Até para a semana, se Deus quiser.